Eu peço a sua atenção nesse momento. Quero fazer junto com você uma pequena reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aqui fala sobre a conversão do Saulo que se tornou em Paulo. O grande Saulo, que ele se achava assim, se tornou no pequeno Paulo, e aí ele foi usado por Deus. Ele que confessa que ele perseguia os cristãos, né? Você sabe a história do Saulo, né? Um homem violento, agressivo, perseguidor, religioso, e ele não suportava os cristãos. Então ele perseguia, batia, agredia, fazia de tudo contra os cristãos, prendia. Mas um dia houve uma situação, e aqui fala sobre esse momento, em que em visão Saulo vê o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está a caminho de Damasco, onde ele ia para prender os cristãos. E nessa ida dele, que ele estava sobre um cavalo, ele tem esse momento, né, em que ele cai do cavalo, perde a visão, os olhos carnais, ele perde essa visão, mas ele tem a visão espiritual, e esse momento é o encontro dele com Jesus. E Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente aprende com essa palavra. Primeiro, o religioso, como era o Saulo, até se tornar um Paulo, ele é muitas vezes inconsequente, porque ele defende uma bandeira religiosa. Ele ainda não teve o coração transformado, porque a transformação do nosso coração, das nossas vidas, é somente quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. É aí que há uma mudança interior. É aí que os nossos olhos são abertos e as escamas dos olhos caem, no momento em que a pessoa abre o coração para Jesus. Mas o Saulo, ele era diferente. Ele era um perseguidor dos cristãos, né? E neste evento aqui, foi o mais importante da vida dele, quando ele fica cego, é que ele começa a ver a verdade. Ficou cego por 3 dias, né? Até o Senhor restaurar a sua visão. E aí ele tem uma nova vida. E isso eu trago para os nossos dias. Porque hoje em dia os cristãos estão sendo perseguidos no mundo todo, né? E os religiosos não aceitam o Cristo verdadeiro, e nem os seus seguidores. Os religiosos não aceitam os cristãos, porque não dá liga. Existe sim um confronto, mas não uma união, porque as religiões são invenções dos homens. O cristão segue o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso somos chamados cristãos. E aí o mundo rejeita, né? É perseguição para todo lado. E isso hoje em dia está muito atual. E a história do Paulo nos ensina muita coisa. Porque às vezes a gente mesmo, se não tomar cuidado, você torna-se um fanático religioso, sem perceber. Você começa a defender uma religião. E a religião, as religiões, são invenções dos homens e não de Deus. O plano de Deus ao mundo é somente um plano. É através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outros nomes, outras doutrinas, outros ensinamentos. Não existem. O plano de Deus ao mundo é através do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, é um caminho, uma verdade
e um só que nos dá vida, e vida eterna no paraíso. E o Saulo não conhecia isso. Ele defendia a sua bandeira religiosa, o judaísmo. Ele confessa isso na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1. Ali ele confessa que ele era religioso, perseguidor dos cristãos, né? Até ele conhecer a Jesus. E isso é um ensinamento muito grande para nós. Porque se você pratica uma religião e não conhece a Jesus, e não abriu o coração para Jesus, você está sendo enganado, né? Porque a religião não salva, a placa da igreja não salva, outros dogmas não salvam, outras doutrinas também não salvam, porque nós precisamos somente do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo tem esse encontro com Jesus, né, aí ele é transformado, torna-se uma nova criatura, tudo se faz novo. Por quê? Porque aí a natureza do religioso, que é a natureza da descendência de Adão, essa natureza fica para trás. Porque essa pessoa que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. É aí que muda tudo. É aí o novo nascimento. É aí. Aí é uma nova vida, hein? E aí sim, é maravilhoso porque seguimos somente o Salvador Jesus Cristo. Não seguimos mais ninguém. Mesmo que o mundo o rejeite, mesmo que a perseguição continue e aumente, nós seguiremos ao Senhor Jesus Cristo, até o último momento dessa vida terrena. Por quê? Porque nós estaremos com Jesus eternamente no paraíso. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nós temos que seguir somente a Jesus. E é esse meu convite a você. Às vezes você não sabia dessa situação do Saulo, que foi transformado num Paulo. Às vezes você não conhecia a história dele de perseguidor, maldoso, violento, agressivo, né? Perseguidor dos cristãos. Você não conhece a história dele, que a partir do momento que ele se converte, ele torna-se perseguido. Né? E a vida de Paulo acaba em Roma, quando lá ele foi decapitado. Arrancaram a cabeça dele, na espada, arrancaram a cabeça do Paulo, porque ele tornou-se cristão e pregador da palavra verdadeira, da Bíblia. É assim que funciona. O mundo não aceita os cristãos. Não aceita. E a perseguição vai aumentar. Tem muitas nações aí que já não aceitam falar de Jesus. Já não aceitam falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia é Deus falando com todos nós. E a Bíblia toda fala de Jesus. Ela não fala de outros nomes. Por isso ela não é aceita pelos religiosos, né? Pelos fanáticos. Não é aceita pelas seitas, né? Tem gente que nunca pegou numa Bíblia e acha que está no caminho certo. Mas fica aqui esse alerta a você, viu? Com muito respeito, com muito carinho. Mas olha, sem Jesus não há salvação. A Bíblia nos garante. Pense nisso, tá certo? Eu vou ficando por aqui porque o tempo passa muito rápido, né? Então eu desejo a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o pão vivo descido do céu. Jesus é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única porta verdadeira. Ele é a videira verdadeira que nos garante a salvação eterna. Ele é o Salvador de todos os que nele crer. E é esse o meu convite a você. Que você creia em Jesus e passe a eternidade no paraíso, gratuitamente. A salvação é pela graça, não se paga nada por isso. Mas você precisa crer e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. E é Ele que nos dá vida e vida eterna no paraíso. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, desejo a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar, né?
Jesus é o príncipe da paz. Se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente em nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.